Olá, pessoal do nono ano. Vamos para mais uma aula de Química, professor Gutenberg. Eu peço a vocês que acompanhem a nossa aula, né, no livro didático de vocês. Abram na página 33, ok? Lá no módulo 4, no capítulo 15, tá certo? Lá onde tem substâncias e misturas, ok? Lá na página 33, vocês vão acompanhar comigo o nosso assunto de hoje sobre solubilidade das substâncias. Pessoal, na solubilidade das substâncias, nós vamos aprender, né, o que é soluto e solvente, e nós vamos também ver a concentração de uma solução. Vamos saber o que é uma solução quando ela está insaturada ou saturada e insaturada, como está aí, né, na tela de vocês. Vamos ver os fatores que influenciam na solubilidade de uma substância e vamos fazer alguns comentários práticos, né, a respeito aí do nosso assunto. E em caso de dúvidas, gente, em caso de dúvidas, vocês podem aí acessar o e-mail do professor, deixar a perguntinha de vocês, se identificando, claro, a turma de vocês, qual é a dúvida, tá? Ou através do nosso WhatsApp. Pode mandar para o nosso privado ou para o WhatsApp, né, do nosso grupo, da nossa sala de aula do nono ano, que o professor vai ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom, gente? Então, podem trazer aí dúvidas ou também querendo dar sugestões, o professor vai estar à disposição de vocês, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos ver aí, pessoal. Nós deixamos na aula passada, tá, uma atividade para vocês fazerem em casa, onde é sobre misturas, né? Onde o professor pediu para vocês colocar, né, numa garrafinha de plástico transparente, seja de refrigerante, seja de água mineral, desde que seja transparente, tá certo? 3 substâncias aí. O professor pediu para colocar a água, a areia e o óleo, que poderia ser um óleo de cozinha, um óleo usado, ok? E falassem, né, através do nosso e-mail ou do nosso WhatsApp, né, o que era, né, essa mistura e como ficaria essa mistura, como vocês poderiam falar, né, sobre essa mistura. E, infelizmente, né, ninguém mandou para o professor, eu não vi ninguém aí falando e comentando. Eu espero que vocês venham assistindo às nossas aulas, até porque as aulas, é como eu falei, né, elas foram autorizadas pelo MEC, tá, a Secretaria de Educação. Então, essas aulas à distância, ensino EAD, elas estão sendo registradas, então é conteúdo dado, ok? Então, o professor explica o conteúdo, o aluno tira as dúvidas, o professor lança exercícios, atividades, lança pesquisas, não é verdade? E vocês fazem isso junto com o professor. E aí vai ter, né, posteriormente, a nossa prova, porque o conteúdo está sendo dado. Não está de forma presencial, sinto muita falta, né, de estarmos todos juntos, mas à distância a gente também consegue, né, ministrar as aulas, e talvez sejam até aulas, né, mais dinâmicas, no sentido de que o professor traz mais exemplos, o professor consegue ilustrar melhor através das videoaulas, e o professor tem também a colaboração de vocês, né? Em que sentido? Em sala de aula, às vezes tem uma galerinha ali que gosta de conversar muito, e o professor às vezes interrompe a aula, perde o raciocínio, e por aqui não. O professor está sempre direcionando a aula a vocês, então o professor está concentrado e o professor consegue transmitir esse conteúdo para vocês. Então, eu tenho certeza que vocês em casa estão acompanhando, estão entendendo, né? E hoje eu vou dar aí a resposta, né? Quem fez vai concordar aqui com o exemplo do professor. Nós temos aí uma mistura heterogênea, tá certo? Trifásica, ou seja, ela possui 3 fases, porque o óleo, a água e a areia, elas não se misturam. Ok, gente? Então, trouxe para vocês aí o resultado esperado, obtido da experiência química de vocês, ok?
Então, vamos para a nossa aula de hoje, tá? Vamos lá. Vamos começar aí sobre solubilidade das substâncias. Nós temos o primeiro exemplo aí, tá? A gente vai colocar num copo, tá certo? Uma colher de chá do cloreto de sódio, ok? Ou seja, o sal de cozinha, né? Em seguida, a gente vai fazer o quê? Vai pegar a mesma colher e vai misturar, vai agitar a solução que a gente colocou na água. E depois a gente vai ter aí o quê? Qual é o resultado? A gente está observando que a água ficou em uma única aparência. Vamos ver aí. Observe que o sal de cozinha se misturou à água, ou seja, se dissolveu, tornando-a uma mistura homogênea, tá certo? Quando a gente adiciona o cloreto de sódio na água, nós temos aí uma solução iônica, tá certo? E nós vamos ver posteriormente o que é uma solução iônica, tá certo? Não chegou o momento, mas vocês já ficam cientes que a água e o sal torna a substância iônica. Continuando, vamos ver aí a pergunta do livro da 9ª questão pergunta para vocês o seguinte: que tipo de mistura é mostrado na situação acima? O professor já mostrou, ela ficou com uma única aparência, não consigo, né, nem vocês conseguem a olho nu identificar que ali há uma mistura, né, com mais de uma substância. Então, nós temos aí o que nós vimos no assunto anterior, que é uma mistura homogênea, ok? Mas vamos falar aí, pessoal, do que é soluto e solvente, para poder a gente continuar, tá, a nossa aula. Bom, soluto e solvente são as partes que compõem uma solução. Uma solução pode ser definida como uma mistura homogênea, né, de duas ou mais substâncias, ok? Assim, em uma solução, a substância que dissolve, tá certo? Ela é o soluto, enquanto o solvente é a substância na qual o soluto se dissolve. Dando exemplo para vocês, o soluto é o cloreto de sódio, ou seja, o sal, enquanto a água, tá certo, que dissolveu o sal é o soluto. Aí vem a seguinte pergunta para vocês aí, ó, gente. Vem a seguinte pergunta. A 10ª no livro de vocês, acompanha aí no livro didático. Qual a substância ou qual substância é o solvente e qual é o soluto nas situações mostradas nas fotografias acima? E o professor acabou de falar, tá? Quando o professor deu exemplo o que era soluto solvente, o professor já falou o que era, né? Que o soluto é o cloreto de sódio, sal de cozinha, e o solvente, que é um solvente universal, tá certo? É o H2O, a água, ok? Continuando, pessoal, vamos ver aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó, o cloreto de sódio, tá? O sal de cozinha aqui, ó, junto com a água. Por quê? Olha só, concentração de uma substância para a gente vai fazer junto, ok? Eu gostaria que vocês em casa, antes de mais nada, vocês providenciassem aí os seguintes materiais, tá? Um copo transparente pequeno, de 200 ml. Uma colher de café, que é aquela pequenininha, tá? Não é aquela maior de sopa, é aquela pequenininha que a gente coloca o café, nem é a de chá, que é aquela intermediária, tem que ser aquela pequenininha. A gente vai pegar sal de cozinha, tá certo? E um cronômetro, que pode ser o nosso próprio relógio, porque o relógio não tem um ponteiro dos segundos, então ele começa lá, né? 1, 2, 3, então dá para fazer como um cronômetro. Mas muita gente tem relógio digital, que também tem cronômetro, ok? E o que é que nós vamos fazer para que vocês possam entender o assunto? Bom, primeiro a gente vai colocar, tá, nesse copo de 200 ml, ele meio, ou seja, 100 ml de água, tá certo? Depois, B, acrescente uma colher, né, de café, de sal, e a gente vai mexer por 60 segundos. Então, vamos lá, gente.
Peguem aí o copo, peguem a água, ok? Peguem a colherinha, colocaram sal, isso, adicionem na água. Agora vamos lá, 60 segundos, ou seja, 1 minuto, a gente vai mexer. Vamos lá. Estão mexendo? Estão observando aí? Então, está se passando os segundos. Muito bem. Então, após 1 minuto, tá certo? O que é que a gente vai observar nessa substância? A gente vai observar, gente, a primeira coisa é que o sal, ele se dissolveu completamente na água, tá certo? Você não vai vê-lo mais, né, presente na água, tornando ela aquela mistura que a gente falou, homogênea, tá certo? Mas nós vamos continuar, tá certo? Adicionando mais sal, né? Mais colherinha de café de sal nesse meio copo de água, tá certo? Nós vamos continuar colocando. Então, vamos fazer isso por 5 vezes. Isso a gente já, né, pegou outro copo ou jogou fora aquela substância. Não precisa a gente continuar com ela, tá? Para a gente começar do zero. Nós vamos começar do zero novamente. Vamos pegar o mesmo copo, colocar meio copo d'água, ou seja, se é um copo de 200 ml, vamos colocar meio equivalente aí aproximadamente a 100 ml, tá certo? Não dá para a gente dizer se tem 100 porque não tem lá, né? Ele não está com a marcação, mas a gente tem ideia que sendo um copo de 200, colocando meio, a metade de 200 é 100. Então, coloca meio copo d'água e vamos começar a adicionar por 5 vezes, tá certo? O sal, ok? Então, a gente vai repetir esse procedimento 5 vezes, adicionando em cada uma colher de sal na água. E a gente vai observar o que é que vai acontecer no final. Então, vamos começar agora. Vamos colocar a primeira colher. Vamos mexer. Vamos mexer. Muito bem. Vamos colocar a segunda colher. Vamos mexer. Ok? Vamos colocar a terceira colher. Vamos mexer. Vamos colocar a quarta colher. Vamos novamente aí fazer aí a mistura. E por último, a quinta e última, né, colherinha de sal. Adicionaram? Mexeram? Agora para de mexer. Vamos esperar um pouco e vamos ver o que é que vai acontecer, tá certo? Bom, enquanto a gente espera, o professor vai fazendo aí um comentário com vocês, tá? A respeito da concentração de uma substância. Vamos primeiro falar aí sobre a solubilidade, tá certo? Então, olha aí, ó. A gente vai ver quando uma substância ela é saturada ou insaturada, ok? Solubilidade, gente, solubilidade. Vamos ver aí solubilidade. A maioria das substâncias dissolve-se, tá certo? Em um certo volume de solvente, né? Isso quando ela está em quantidade limitada, certo? A solubilidade, gente, é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em um determinado volume de solvente. É o que eu pedi para vocês fazerem no exemplo anterior. Eu pedi na primeira experiência, no copo de 200 ml, adicionamos a água, né, 100 ml, ou seja, meio copo, e colocamos apenas uma colherinha de café, tá certo, de sal na água. E nós fizemos a mistura e observamos que o sal desapareceu completamente, tá certo? Então, essa quantidade máxima de soluto, ela foi dissolvida nesse volume de água, tá certo? A uma dada temperatura, que é a nossa temperatura ambiente, tá? E tornou aí, formou um sistema estável. Houve a solubilidade, tá certo? Então, quando a solubilidade, as soluções podem ser classificadas. Então, quanto à solubilidade, as soluções podem ser classificadas em saturada e insaturada. Vamos ver primeiro aí quando ela é
saturada, ok? Lembrando, tá certo, da nossa primeira experiência. Não se esqueçam que vocês observaram que se tornou uma mistura homogênea e o sal dissolveu completamente na água, tá certo? Mas vamos falar da saturada, para vocês entenderem aí o que é que aconteceu nesse exemplo. Se ela saturou, se ela está saturada, ou se ela insaturou, se ela está insaturada. Bom, a solução ela é dita saturada quando a solução que contém uma quantidade de soluto igual à solubilidade a uma dada temperatura. Ou seja, na solução saturada, o soluto dissolvido, tá? E o não dissolvido estão em equilíbrio dinâmico entre si, ok? Na insaturada, solução que contém uma quantidade de soluto inferior à solubilidade a uma dada temperatura. Vou explicar isso aí para vocês entenderem. Bom, vamos ver aí a supersaturada, solução que contém, né, uma quantidade de soluto superior à solubilidade a uma dada temperatura, no caso pode ser a nosso ambiente. Aí a solução supersaturada, ela é instável e a mínima perturbação no sistema ou do sistema faz com que o excesso de soluto dissolvido precipite, tá certo? Ele se precipita, tornando-se uma solução saturada, com presença de corpo de fundo. Eu vou mostrar para vocês esse exemplo, tá certo? Comentando depois, tá bom? Em geral, pode-se obter soluções supersaturadas aquecendo uma solução saturada que tenha parte do soluto não dissolvido. O aquecimento deve ser realizado até que todo o soluto presente se dissolva, ok? Um resfriamento lento com a solução em repouso até a temperatura inicial. Aí vai o quê? Vai permitir a obtenção da solução supersaturada, desde que o soluto não tenha o que se cristalizado, se ele não se cristalizar, ok? Aí eu dou o mel como exemplo para vocês, né? Que o melaço, aí tem melado, mas é melaço de cana-de-açúcar, ok? Aí vamos falar também dos xaropes, né? Que são exemplos de algumas soluções. Quem não já viu, né? Aquele lambedor feito, né? Pelas pessoas mais antigas para alguns problemas de saúde, né? Então é um exemplo aí, tá? De uma solução super saturada, tá certo? Então, você consegue compreender quando ela é saturada, insaturada e supersaturada desta maneira, tá certo? E olha que a gente, na solução supersaturada, tá? A gente tem exemplos no nosso dia a dia, tá bom? Mas vamos explicar aí, novamente, a respeito de nossa experiência, que ela foi saturada ou insaturada. Vamos ver, ok? Bom, continuando aqui para poder a gente explicar para vocês, tá bom? Que aqui vai deixar bem claro a explicação para vocês, para que o professor possa voltar. O que é que a gente observou naquela experiência anterior? Que a gente, ao acrescentar colheres de sal de cozinha 5 vezes, a gente foi aumentando o quê? A concentração de sal, não é isso? Nessa concentração definida pela relação de soluto e dissolvente presentes, numa determinada hora, quando a gente foi colocando colher por colherinha, né, o sal não se dissolvia mais. Aí, independentemente do tempo e da intensidade com que a gente lá mexia, tá certo? Que a gente agitava a solução, tá certo? Causou o que no fundo do copo, né? Uma precipitação, né? Um acúmulo do soluto, ok, no recipiente, tá bom? Então, por que isso aconteceu? Vamos lá, porque na solução de água e sal, ela se tornou aí saturada, tá certo? Ou seja, a quantidade, né, do soluto, tá certo, foi maior, tá?
não tinha condições de se dissolver, porque a quantidade do solvente, tá certo, era muito pequeno para aquela quantidade do soluto. Então, não houve solubilidade, ok, gente? Então, voltando aqui, ó, para o que o professor falou anteriormente a respeito da solubilidade, tá certo? Ela saturou, ela é saturada pelo excesso. Já no primeiro exemplo, onde se misturou, tá certo? A solução e ela se dissolveu completamente e a gente não conseguia ver, tá certo? Nenhuma precipitação no fundo, né? A gente teve uma solução com um sistema totalmente estável, tá certo? Houve solubilidade, tá certo? No exemplo 1, no exemplo A, tá? Onde a gente adicionou em 100 ml apenas uma pequena colher de café de sal, tá certo? Então, só saturou, só se tornou saturada quando a quantidade do soluto, tá certo? Ela foi maior que a quantidade suficiente de soluto, de solvente, aliás, né, para poder a torná-la instável. Ok? Vamos continuar. Vamos continuar para vocês conhecerem e entenderem melhor sobre o nosso assunto. Por outro lado, quando o solvente ainda é capaz de dissolver o soluto, tá certo? Então o sistema vai se tornar estável. A solução ela é chamada saturada, ou seja, a quantidade de soluto, né, que satura a solução ainda não foi atingida. Ela não vai saturar enquanto a quantidade do soluto for suficiente para ser dissolvida no solvente, tá? Entendido aí, gente? Então vamos ver o esquema abaixo, tá? Uma interpretação microscópica das duas situações. Vamos vê-las aqui para que vocês possam entender melhor, tá bom? Vamos vê-la aqui. Subir mais aqui. Observe aqui o processo de dissolução, tá? Ainda num composto iônico, ou seja, a gente vai ter o sal adicionado à água. Então, observe. Quanto mais água eu for adicionando, veja, eu tenho aqui já ela saturada. Olha como estão as moléculas. Observe no livro didático de vocês, que vocês vão observar a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo ao contrário. Eu estou tendo aqui uma solução aqui, ó, que já está saturada. Olha como estão as moléculas. Quando eu vou adicionando mais água, tá? Ela vai se tornando insaturada ao ponto aqui, ó, de dissolver completamente o cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha. Na medida que eu vou adicionando, eu posso ter aqui até um exemplo para vocês, ó, da supersaturada, saturada e aqui, ó, insaturada, ok? Olha os exemplos claros para vocês, do A, do B e do C, para que vocês possam compreender. Então, quanto mais solvente eu tiver, tá certo? Com uma concentração menor do soluto, ela é insaturada, certo? Então, vou repetir. Quanto mais solvente eu tiver, né, eu diminuo, ok? Eu diminuo a quantidade aqui do soluto, onde ele vai se dissolvendo até ficar insaturado. Tá bom, gente? Tá bem explicado isso aí? Alguém tá com dúvida? Mas aí eu, no final eu vou fazer aí um fechamento para poder a gente ainda falar a respeito disso, para que não haja dúvidas, tá bom? Continuando. Fatores que influenciam na solubilidade de uma substância. Vamos ver. Bom, vamos ver aí um refrigerante que também está no livro de vocês, tá bom? A temperatura ambiente. Observa aí, quando ele está natural, tá? Observe que ele tem mais bolhas. Você vê as bolinhas. Quando ele está gelado, tá certo? Quando o refrigerante ele está gelado, ok?
e ele vai ser aberto, tá certo? Quando ele aberto, ó, observa aí, ó. Isso aí que está acontecendo na telinha de vocês, tá certo? É quando o refrigerante ele foi agitado. Isso é a presença do gás, ok? Então, mesmo ele estando gelado, mas se ele for agitado, olha o que é que acontece aí. Estão vendo o que é que acontece? Acontece isso aí. Agora, quando ele não é agitado e ele está na temperatura, mesmo da nossa geladeira, né, ou de um freezer, que não chega a ficar congelado, ele está apenas gelado, você não vai observar o quê? Essas bolinhas aqui, tá? É mais fácil isso aqui acontecer num refrigerante natural do que num refrigerante gelado sendo aberto. Não é verdade isso, gente? Vocês já fizeram essa experiência? Então, observe aqui que se a gente agitar ou ele sofrer uma queda, ele cai ao chão, né? Caiu no chão. Então, o que é que acontece? Quando você abre, né, a pressão é tão grande, ok, de gás aqui dissolvido no líquido, que acontece o que aconteceu na mão aqui da menina, tá bom? Então, vamos continuar. Mais uma perguntinha aí para vocês. Aqui, ó. Que diferença podem ser percebidas entre as duas situações? Vamos analisar. Houve maior liberação de bolhas no refrigerante. Desculpa aí, gente. A aula não tem como cortar, então, às vezes, o que acontece com o professor sai na filmagem, ok? Então, houve maior liberação de bolhas no refrigerante à temperatura ambiente, o que vocês viram lá na situação A. Isso se comparado ao refrigerante gelado, que vocês estão vendo aí no livro didático de vocês, na figurinha B. E que prova para vocês através, né? Observe aí quando a mocinha abriu a garrafa, quando ela sofreu uma agitação, olha o que aconteceu, a pressão, né? O gás é tão forte dissolvido no líquido que aí ele expandiu para fora, né? O conteúdo saiu, né, de forma até violenta. Isso acontece bastante quando a gente compra um refrigerante, não é verdade? Bom, que fatores estão influenciando essas situações? A gente vai falar aí da questão quando ele está preso, ele está confinado ali, é uma pressão, não é verdade? Ele está sob pressão. E também a gente sabe que ele pode estar na temperatura ambiente, né? Ele pode estar de forma natural, ele pode ser aquecido, ou seja, ou gelado, sofre também a questão da temperatura. Então, pressão e temperatura em que o refrigerante se encontra. Então, a pressão e a temperatura também podem influenciar a solubilidade dos solutos em uma solução. Ok, gente? Ficou claro isso aí? Antes de abrirmos a garrafa do refrigerante, o refrigerante ele se encontra o quê? Sob alta pressão, não é verdade? E quando a gente agita ainda mais, aumenta a pressão devido ao gás confinado no líquido, né, dentro da garrafa. Então, não conseguimos observar as bolhas de gás no interior da garrafa, pois o gás carbônico presente no refrigerante, a gente está vendo ele que ele está completamente dissolvido no líquido, como a gente já havia dizendo para vocês, tá bom? A gente só vai perceber quando a gente realmente agita, aí a gente começa a ver a presença desse gás, não é? Muito bem. Continuando. Situações A e B do livro de vocês, né, que fala justamente ainda da garrafa de refrigerante. Então vamos comentar. Vamos colocar aqui embaixo aqui, ó, que dá para a gente ler. Quando abrimos a garrafa, ocorre a liberação das bolhas de gás. A grande parte do gás que se encontrava dissolvido no líquido do refrigerante, ela passa a ser liberada.
Por quê? Ocorreu uma diminuição de pressão, a pressão interna, tá certo? Não está dentro da garrafa. Essa diminuição faz com que a pressão, não é isso? Faz com que a solubilidade do líquido, né, que é o refrigerante, diminua. E a grande parte do gás carbônico que estava, que é o CO2, não é? Que o professor não colocou aqui, né? A molécula de gás carbônico, CO2, que estava dissolvido, né? Dissolvido, se desprenda. O que é que acontece no inverso? Aumentando a pressão, a gente vai fazer com que a quantidade do soluto, né, ela possa ser dissolvida no líquido, tá certo? Isso acontece aqui em relação com a questão da pressão atmosférica. E por isso o engarrafamento do refrigerante ocorre sob alta pressão, permitindo uma dissolução no interior do líquido. Dissolução de quem? Das moléculas, né, de gás carbônico, tá? A temperatura também exerce influência na solubilidade, como a gente viu anterior, tá? De uma substância. No caso do refrigerante citado nos exemplos, a solubilidade do gás carbônico no refrigerante, a temperatura ambiente, ela é menor, não é, do que no refrigerante gelado, tá bom? Continuando. Comentários práticos. Eu gostaria de comentar com vocês ainda a respeito do soluto e do solvente. Olha só, quando a gente falou na questão que a gente dissolveu, tá certo? Nos exemplos da solução iônica, ou seja, da água com o cloreto de sódio, o sal de cozinha, a gente usou aqui, ó, o 100 ml de água e a gente acrescentou aproximadamente 30 gramas, tá, do sal de cozinha. Observe que se tornou uma substância homogênea, porque a gente não está vendo nada aqui, ó, né, depositado no fundo do copo, tá? Então, ela é uma solução insaturada, ok? Mas, se a gente aumentar a quantidade do cloreto de sódio, ou seja, do sal de cozinha, na mesma quantidade de solvente, que é a água, ó, de 30 passamos para 40, a gente começa a ver aqui um corpo de fundo depositado aqui, ó, no fundo do copo. Estão vendo a setinha? Olha a setinha novamente aqui, ó, no fundo do copo, tá certo? Um corpo daqui, ó, de fundo, que é justamente o cloreto de sódio, tornando então aqui, ó, a água, essa solução aqui, ó, saturada. Ok, gente? Saturada. Mas, o professor, e supersaturada? Me dê um exemplo aí, como é que a gente teria aí uma amostra? Ok, vamos lá. Vamos subir aqui a imagem. Vamos ver aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, um tablete, tá certo? De uma substância, coloquei aqui na água e ela se dissolveu completamente. É o quê? Insaturada. Ora, na medida que eu começo a acrescentar mais e mais, ó, observe que, quando eu observo que a quantidade ainda é pequena do soluto que não se dissolveu, ele está saturado. Quando eu vejo que a quantidade é grande daquele soluto que não foi dissolvido, ele está o quê? Supersaturado. Então, essa substância é supersaturada, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da nossa aula de hoje, ok? Lembrando que na próxima aula a gente vai começar a falar dos métodos de separação de misturas, tá bom? E vamos trazer para vocês exemplos práticos, né, de como fazer essa separação de misturas e que vocês vão passar a entender melhor essas experiências. Não vamos poder, no momento, realizar algumas delas em sala de aula, devido, né, ao confinamento social, devido aí a estarmos em casa para evitar, né, o contágio com esse vírus que vem assolando o mundo inteiro, mas estaremos breve, né, se Deus quiser, juntos, todos nós,
para que nós possamos dar continuidade presencialmente às nossas aulas de Química e que nós possamos trazer experiências presenciais, né, para vocês, tá? Até porque são aulas que com certeza vocês vão poder entender melhor o universo da Química. Não é verdade? Vendo aí na prática, tá, todos esses métodos. Então, um abraço para vocês e até a próxima aula de Química. Tchau, pessoal!